Olá, mais uma vez estamos aqui com o pessoal do Entendendo Obesidade, nessa nova maratona de dúvidas dos internautas. E um pouco relacionado à dúvida anterior, que era da fraqueza, nós temos uma outra situação que é chamada de dumping ou de hipoglicemia. Então vamos entender. Lá atrás, há muitos anos atrás, quando a gente tratava a úlcera com cirurgia de estômago, a gente fazia gastrectomias, que eram cirurgias parecidas com a cirurgia bariátrica, nós conhecemos uma coisa chamada síndrome de dumping. Quando as pessoas ingeriam principalmente uma combinação de gordura, pasta e açúcar, elas tinham uma sensação de desmaio, né? Mas não era uma fraqueza, era uma sensação um pouco mais forte. Uma sudorese intensa, ou seja, eu suava muito, a minha pele ficava fria, o meu coração começava a bater muito rápido e parecia que eu ia desmaiar. Então, isso foi chamado de síndrome de dumping, e aí várias ações foram tomadas para minimizar isso. Por que acontece isso? Para que fique fácil de entender, quando eu tenho esse alimento muito concentrado e ele sai muito rápido do estômago, por exemplo, se isso fosse sólido, eu poderia ter essa sensação? Poderia, mas ela seria menor quando o alimento é pastoso. Então, se eu usar uma substância tipo um leite condensado, uma Nutella, sei lá, falando um nome aqui, mas só para a gente entender. Aquilo tem o quê? Tem açúcar, tem gordura e é pastoso. Aquilo saindo rapidamente do estômago vai levar ao cérebro a entender que eu comi, na realidade, uma quantidade maior de açúcar do que realmente comi. E aí o que acontece? O corpo ele vai se proteger. E como ele vai se proteger, ele vai produzir uma quantidade de insulina maior. Isso vai me levar a uma grande hipotensão, rápida hipotensão, que vai terminar nesses sintomas que eu disse. Então, o dumping é assim. E como eu evito ter o dumping? Não fazendo coisas erradas, não me alimentando com alimentos que são nessas características que eu disse para vocês. Eu estou lutando contra uma doença séria chamada obesidade, que ela pode me levar a ser diabético, a hipertenso, ter gordura no fígado. Então, uma ou outra coisa eu tenho que abrir mão na minha vida para que eu não tenha mais esse fantasma dessa doença. Então, esses alimentos eles são extremamente calóricos, eles podem ser gostosos, ter um gosto muito bom, mas eles não fazem bem para você. Então, não é muito melhor você evitar esse tipo de alimento do que depois ter que tomar um monte de remédio para o diabetes, um monte de remédio para a pressão, um monte de remédio. Nós não estamos proibindo você de vez em quando comer algum tipo de doce com orientação da sua equipe nutricional. Mas esses alimentos que causam esse mal-estar, e eles causam esse mal-estar porque exatamente são muito calóricos e não fazem bem para você. Então, qual é o remédio para evitar o dumping? Não coma alimentos errados que vão lhe trazer mal. Existe uma segunda situação que chama hipoglicemia reacional, que nós batizamos assim. O dumping acontece quase que imediatamente à ingestão desse alimento. A hipoglicemia acontece 2, 3 horas depois. E geralmente também está relacionada a uma ingesta maior de carboidratos. Aí não seria esse carboidrato líquido e pastoso e gorduroso, mas seria outro tipo de carboidratos que dali a pouco levaria uma reação também de hipoglicemia ou de baixar essa temperatura. E isso também está ligado a uma alimentação que não está sendo feita de uma maneira correta. E aí, de novo, a sua equipe multidisciplinar, todo mundo vai estar aqui para te ajudar e ver dentro daquilo do seu descritivo como é que você está se alimentando, ver aonde está acontecendo o erro para que você possa ter essa situação. Nós temos que entender que geralmente nós estamos falando de uma estrada que vai e volta. Se eu consigo hoje, até entrando num outro tópico, controlar o diabetes tipo 2, porque o que eu faço? Eu tenho uma célula de gordura que quando eu era magro era assim, e depois ela fica desse tamanho. E quanto maior a célula de gordura, mais dificuldade o pâncreas tem de levar a insulina que ele produz para combater o excesso de açúcar que eu tenho. Então, eu vou comer essa quantidade de açúcar, que é pequena, mas ela vai parecer desse tamanho. Por quê? Porque eu não consigo produzir suficientemente insulina para levar. Isso chama resistência à insulina. Quando a gente opera, a célula de gordura vai murchando, ela sai desse tamanho para esse tamanho. E aí essa resistência à insulina diminui muito, então o meu pâncreas fica mais forte, ele produz mais insulina, ele é mais capaz de me ajudar a combater. Só que, se eu comer uma quantidade que não é boa, essa ação vai ser muito forte. Então eu preciso entender que eu estou deixando meu pâncreas muito forte, muito capaz de lutar contra o diabetes e até aos pequenos excessos que eu venho a cometer. Então, em
a ação desse mecanismo é muito importante para que eu possa combater. Por isso que eu preciso ter esse cuidado com a alimentação. Então, dumping acontece imediatamente após a ingesta e a gente evita não comendo os alimentos errados. E a hipoglicemia, que acontece 2, 3 horas depois, ela é causada porque esse meu pâncreas ficou muito mais forte e também está relacionada a uma alimentação que muitas vezes não está sendo a mais correta. O dumping ele é mais comum quando a gente faz o bypass, né, que seria aquela cirurgia que mexe no estômago e mexe no intestino. Já com a gastrectomia vertical, que os brasileiros gostam muito de chamar de sleeve, ele é um pouco mais difícil de acontecer, mas nós temos relatos, e a literatura mostra muitos casos, de pessoas que têm um dumping, ou seja, quase uma 5, também com a gastrectomia vertical. Então, assim, vamos entender uma coisa. Se eu tenho a cirurgia da gastrectomia vertical Y de Hooke, que é o bypass, ou o sleeve, que é a gastrectomia vertical, com as duas cirurgias eu posso ter ou um dumping, mais forte e mais fraco, dependendo da cirurgia, mas a hipoglicemia reacional vai acontecer nos dois casos. Então, cirurgia bariátrica, modelo A, modelo B, é preciso que a gente tenha essa relação de cuidados com a alimentação errada e nos dois casos, como eu já disse, a alimentação sempre vai ser a causa, a alimentação errada. Dos dois jeitos eu preciso procurar minha equipe, acertar minha alimentação, ver o que eu estou fazendo de errado, eu estou procurando esse tipo de doce porque emocionalmente eu tenho, a psicóloga, a psiquiatra estão aqui, eu estou comendo porque eu não sabia direito, ou eu não entendi, ou eu preciso... Então, a psicóloga, a psiquiatra estão junto com você, desculpa, a nutricionista e o nutrólogo estão junto com você. E o seu cirurgião e a sua equipe também estarão lá para indicar para você em que momento, a quem procurar e como entender. Por isso que a cirurgia é tratada por uma equipe multidisciplinar e eu acho que esse é o grande ponto, o ponto importante. Entender sempre a obesidade como uma doença que não tem a cura, tem tratamento. E a sua equipe multidisciplinar estará sempre ao seu lado para que você possa não ter esses vamos chamar sintomas que você tem da cirurgia, e esses sintomas geralmente eles estão relacionados a alguma coisa não muito certa que a gente está fazendo. Um abraço para vocês. Obviamente, vamos continuar aqui respondendo mais algumas dúvidas que você tem em relação à cirurgia bariátrica e metabólica.